10, de 1 a 8. A palavra de Deus nos diz: e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Vamos orar? Pai querido, damos graças ao Senhor, a Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de pregar Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, neste momento, nesse tempo que aqui temos, ser bênçãos, ó Deus, ao seu povo, ajudá-los, ó Deus, a entender, ó Deus, realmente tudo que verdadeiramente a Tua história e esta mensagem traz para nós como desafio a cada um de nós. Ajude-nos, ó Deus, a entender este chamado, na verdade, este mandado do Senhor a alguém para ir falar com outros. Ajude-nos, ó Deus, a olhar para essa história com bons olhos. No nome bendito de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. E graças a Deus. Alan, se você quiser dar uma olhadinha ali, ela está dando no grave, tá bom? Nós ganhamos essa mesa que aqui está, ela é usada, foi o pastor Zé Roberto de Otinópolis que deu para nós, então às vezes ela tem alguma dificuldadezinha, tá bom? Mas é o que temos, e louvado seja Deus por ela, amém, irmãos? O pastor Zé Roberto foi uma bênção para nós, doando-nos essa mesa e uma outra caixa de som enorme, enorme, não dá nem para usar aqui, vai ser usado lá atrás quando tivermos evento, é enorme, outra caixa é enorme, tá bom? Muito bem. Olhando para essa história, irmãos, eu estava pensando sobre a igreja. Eu olhando para a vida daquele homem, por nome Cornélio, a maioria aqui talvez já ouviu falar sobre a vida deste homem, Cornélio, faz realmente nos pensar sobre igreja. Porque nós olhamos e entendemos Deus vendo a história acontecendo, observando a vida de um homem que, na verdade, ele nem era judeu. Depois nós vamos ver algumas particularidades deste homem chamado Cornélio. Mas Atos capítulo 10, a igreja ela já vem avançando desde Atos capítulo 2, quando ela foi formada e ela começou a crescer. Veio perseguição e a igreja espalhou-se pela Judéia e Samaria. E o lugar aqui onde Cornélio morava é Cesareia. Cesareia ficava um pouco mais ao norte da cidade de Jope, onde Pedro estava hospedado na casa do Simão Curtidor. Então, Cesareia estava mais ao norte e já quase saindo, né, de Samaria, quase entrando já na região ali de cima, perto da Síria, para aquele lado. Era mais na costa do Mediterrâneo. Então, era uma cidade, guarda isso, Cesareia ficava em Samaria. Os samaritanos não eram um povo muito bem visto pelos judeus, embora Cornélio não era samaritano. Cornélio ele era um romano, ele era alguém que trabalhava para o exército, ele era um centurião, ele trabalhava para a guarda italiana. Agora, irmãos, a Bíblia diz que a palavra de Deus deveria sair de Jerusalém, passar por Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então havia uma missão oficial dada por Deus para que fosse levado a todos. Na verdade, irmãos, a vontade de Deus era explícita acerca disso, ou seja, todos ouvirem acerca do Evangelho. Todos, guarda isso, todos ouvirem acerca do Evangelho. E o versículo 1 nós vemos: e havia em Cesareia, diz a Bíblia, um homem por nome Cornélio.
Aqui nós vemos o lugar que ele morava. Guarde isso porque são detalhes importantes. Tem texto, tem histórias que o Senhor não apresenta nome nem lugar. Mas o Deus que ontem nós aprendemos lá na outra igreja, que é um Deus que cuida de detalhes, lembra os detalhes acerca da arca? O Deus de detalhes aqui, ele diz, ele é de Cesareia. Obrigado, filho. Deus o abençoe. Tá bom? Ele era de Cesareia e o nome dele é Cornélio. E fala até a profissão. Ele é um centurião da corte chamada italiana. O centurião era uma pessoa que cuidava de um grupo de soldados. Ele era líder. Ele era o chefe de soldados. Como chefe de soldados, deveria ser um homem duro, deveria ser um homem firme, deveria ser um homem que realmente tinha que impor realmente respeito àqueles que ele liderava. É tido por muitos como sendo uma pessoa talvez carrancuda, uma pessoa fechada, uma pessoa que não tem espaço para as coisas de Deus. Mas olha só o que diz o versículo 2. O que mais era esse homem, irmãos? Piedoso e temente a Deus. Piedoso e temente a Deus. A Bíblia vai além. Com toda a sua casa. Irmãos, alguém piedoso, vamos lá, alguém que teme a Deus, também por decisão ele diz, eu vou temer a Deus. Mas alguém que é piedoso, é temente a Deus, com toda a sua casa, isso fica um pouco mais difícil. Nós que temos filhos, nós sabemos, quando é criancinha, é uma bênção. Você faz o que você quer, você leva para onde você quer, você diz, fica no colo, fica na igreja, aprende versículo, leia a Bíblia, ora com o pai. Mas chega um momento que os bichinhos fica mais difícil. Mas a Bíblia diz que Cornélio, ele era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia, o que ele fazia, irmãos? Muitas esmolas ao povo. Ele era um homem que constantemente dava esmola. Alguém precisava, ele dava. Não é que ele dava de vez em quando. A Bíblia diz muitas esmolas. E mais, irmãos, a Bíblia diz ainda, versículo 2, e de contínuo orava a Deus. Não era apenas aquela oração rápida, breve, de vez em quando tinha alguém por perto, ou quando ia na igreja. E a Bíblia nem fala aqui que ele ia à igreja. Não era algo simples, era algo contínuo. A ideia de contínuo, irmãos, quer dizer algo demorado várias vezes. Vai guardando essas coisas e você pensa, pastor, ele era salvo, né? Porque um homem assim. Versículo 3, a palavra de Deus nos diz: este, ou seja, Cornélio, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe, Cornélio. Que hora que foi essa hora, irmãos? Alguém poderia ler para mim Atos 3, versículo 1? Atos 3, 1. Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a 9. Interessante, não é? Qual era o costume das pessoas orarem, irmãos, no templo? Na hora 9. Que hora foi que o anjo apareceu a ele, falou com ele? O que nós entendemos? Deveria estar em comunhão com Deus, orando. A Bíblia diz, este quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe, Cornélio. Amados, versículo 4, nós vemos a prova de que realmente vale a pena, de alguma maneira, buscar ao Senhor, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse, quem é, Senhor? E disse, as tuas, fale alguém, e as tuas têm subido para a memória diante de Deus. Muito bem. Deus ouve oração, igreja? Sim ou não? Sim. Mas a questão de esmola?
Dar esmola é fazer boas obras. Sim ou não? Sim. Boas obras, irmãos, nós sabemos que não salva. Mas boas obras mostra quem é ou quem são pessoas. A palavra de Deus nos diz que nós fomos criados para as boas obras. Como fomos criados? Alguém se lembra o que diz a Bíblia acerca de nós? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ser bom não é virtude, é obrigação nossa. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, este homem, ele não permitiu com que a imagem e semelhança do seu Criador fosse desfeita da vida dele, a despeito do cargo que ele exercia, a despeito da posição que ele tinha, e até mesmo, irmãos, do pouco entendimento que ele tinha acerca do Senhor. E eu vou além, até mesmo não sendo salvo, aquele homem vivia uma vida, diz a Bíblia, piedosa, temente a Deus. Não só ele, mas com toda a sua casa. É bem provável que ele fazia aquilo. E repito, irmãos, ele não era judeu. O judeu, por costume, ainda tinha os costumes, né, de liderar família, acerca das coisas de Deus e tudo mais. Este homem não era judeu. Mas ainda assim, ele liderava a sua casa em orar, possivelmente instruir sobre as esmolas. Isso é coisa da minha cabeça, mas eu imagino que ele o fazia. E Deus, irmãos, viu a fé sincera por parte daquele homem por nome Cornélio. Como eu já disse, obras não salvam, salvação é pela graça, é mediante a fé. Romanos 3,23 nos diz que todos pecaram e precisam do perdão de Deus. Enfim, todos. A única coisa que realmente mantém alguém fora do inferno é o perdão de Deus por Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas, irmãos, é notório que Deus parou para ouvir e Deus parou para observar este homem por nome Cornélio, pelo que ele falava, a forma com que ele vivia. E Deus, irmãos, no momento em que ele estava tendo o seu tempo de religiosidade, Deus fez o quê? Ele fez com que um anjo falasse com ele e disse: fala com ele. Versículo 5. Agora, pois, o anjo falando com ele: envia homens a Jope e faça o que, igreja? Porque aqui é o que está, que eu entendo que existe um chamado. Manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. O anjo revela uma missão, mostrando que Deus levanta homens para poder falar com aqueles que ainda não são salvos e precisam ouvir. Irmão, já pararam para pensar? O anjo poderia ter pregado para o Cornélio, sim ou não? O anjo conhece de Deus? Embora o anjo não foi salvo como nós fomos, como Pedro foi, mas o anjo poderia falar sobre salvação. Mas essa missão não foi dada para anjos. Essa missão foi dada para quem? Para quem é salvo. Cornélio era salvo? Não. Mas era um homem piedoso e temente ao Senhor. E aí o Senhor teve que de alguma maneira falar com ele. E acho interessante, falou com ele através do anjo e disse: manda alguém buscar Pedro para falar com você. E amados, isso tudo é muito contextual para nós. Eu não tenho dúvida que Deus está, e não me mal interpretam, mas é o que eu sou. Você sabia que eu sou o anjo de Deus? Você sabia? O que é um anjo? Um mensageiro de Deus. Não tem asinha, não mora lá no céu, mas o anjo é o mensageiro de Deus. O que Deus fez, irmãos? Mandou um mensageiro para fazer o que, igreja? Para mandar chamar um homem para falar de Jesus e do Evangelho para um homem que precisava ouvir. Isso é muito contextual para nós. É Deus usando o anjo, seja quem for, seja eu, qualquer mensageiro do Senhor aqui, para ajudar a igreja a entender que tem pessoas precisando ouvir do Evangelho, e o Senhor está dizendo: manda chamar essa igreja, manda chamar essa igreja. E a ideia nessa noite é essa: será que nós vamos ouvir? Porque aqui é uma via de duas mãos. Ô Cornélio,
prepara homens e manda os homens ir lá chamar Pedro. Irmãos, houve prontidão por parte de Pedro para vir falar com Cornélio. E a Bíblia nos fala, irmãos, que quando Pedro veio, estava toda já a família, familiares e amigos mais próximos dele. Ele havia reunido naquela casa para poder ouvir do Evangelho. Irmãos, eu não tenho dúvida, nós ouvimos, que Deus ajude que essas igrejas encham, mas não é apenas por encher, mas é que almas sejam salvas, amém, irmãos? Se este é o nosso propósito, eu não tenho dúvida de que Deus vai colocar no nosso coração, de que Deus vai nos catar como Ele catou Pedro aquele dia e levou lá na casa de Cornélio, de um homem que era piedoso, temente ao Senhor, que dava esmola, só que não era salvo, precisava de Cristo. Eu não tenho dúvida de que Deus vai pegar o nosso coração, mas Ele tem que pegar pessoas que, como Pedro, que quando o Senhor falou, embora o Senhor teve que insistir com ele, teve que mostrar algumas coisas para ele, mas ele foi e ele falou. E o meu desejo é que cada um de nós entenda e diga: Senhor, pode chamar que eu estou indo. Então, amados, aqui nós vemos o anjo revelando a missão, mostrando que Deus levanta homens para ministrar a palavra. E você já parou para pensar sobre isso? Homens, tá bom, amados? É homens. Deus levantou Ananias, que nunca ninguém tinha visto falar sobre ele, e ele instruiu Paulo, o grande Paulo. Deus levantou Filipe para falar com o eunuco, e agora Deus levantou Pedro para falar com Cornélio. Deus levantou o pastor Milton para falar comigo. Deus levantou alguém para falar com você. Deus sempre vai levantar alguém para falar com alguém. Que Deus ajude, que Ele encontre nós pessoas prontas para falar. Versículo 6. Mais instruções do anjo. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Interessante, né? O anjo foi detalhista. Os dois homens chamavam, você percebeu? Simão. Só que um era o dono da casa, era o Simão curtidor, e o outro era Simão Pedro, o apóstolo. Então, ó, vai lá, conversa, está lá na casa do Simão curtidor, manda chamar Simão Pedro, que tem sobrenome por Pedro, e ele vai vir e falar com você. Então, amados, eu vejo aqui, nós vamos ver nessa noite alguns chamados. Primeiro, o chamado ele é divino. O anjo do Senhor disse a Cornélio: manda chamar Pedro. Um chamado divino. Eu aprendo, irmãos, que a missão ela é primeiramente um interesse de Deus. A missão de salvação é o interesse de Deus. Deus falou: vai lá, fala para Cornélio reunir os homens e manda chamar Pedro. Quem é que está? Cornélio estava interessado em salvação, irmãos? Não. Ele continuava na sua piedade, ele continuava dando esmola, ele continuava ajudando a sua família a temer a Deus, mas ele não pensava em salvação. Pedro estava pensando em ir lá em Cornélio? Falar com Cornélio? Não. Irmãos, Pedro, falar com um gentil, sendo Pedro um judeu, era uma coisa meio que indigesta para ele. Ele não estava nem pensando, ele nem conhecia Cornélio. Então nós entendemos, irmãos, primeiro, é coisa divina. Amém, irmãos? Salvação começa com um ato divino. Deus quer salvar. Amém, igreja? Amém. Deus quer salvar. Deus quer salvar. Na história da palavra do Senhor da Bíblia, irmãos, nós vemos que Deus, Ele move muitas coisas para tentar levar o homem a conhecer que ele precisa conhecer Jesus como Salvador. E todas as vezes que o Senhor está movendo a história, Ele sempre está usando pessoas. Por quantas e quantas vezes nós falamos, pastor Jaime saiu lá dos Estados Unidos, irmãos, pegou um avião naquela época, 1960 e bolinha, para vir para o Brasil. Hoje, 2022, com tanta tecnologia, amados, eu sinceramente, eu tenho, não é medo, é vergonha de andar de avião. Falar que você tem que ir para um outro país pregar a palavra de Deus, o coração acelera. Pastor Jaime, em 1964, 63, 64 mesmo, saiu de lá para vir pregar o Evangelho para nós. Deus moveu o coração dele, mas Deus moveu o coração de um homem pregar e desafiar, e aquele homem saiu e veio. E aí, irmãos, a
história foi desenrolando e através do que? Um chamado divino. Pastor Milton testificava quantas e quantas vezes essa igreja quase fechou. Mas um dia o pastor Milton veio realizar a ceia lá na igrejinha, porque não tinha pastor, apenas os irmãos vinham e pregavam e voltavam, mas não tinha quase ninguém. Pastor Jaime um dia, pastor Milton, poderia realizar a ceia lá em Serrana nessa noite? Ele disse, eu vou realizar. Um chamado divino. Pastor Milton realizou a ceia, olhou para aquele grupinho de pessoas ali, ele voltou para casa, começou a orar, e um dia ele cutucou a Shelly e disse, Shelly, eu preciso te falar uma coisa. Ela falou, fala Milton, eu acho que Deus está me chamando para Serrana. A Shelly disse, Deus me chamou para Serrana no culto da ceia. Ele falou, então nós vamos. Arrumaram as malas e vieram para cá. Amém, irmãos? Amém. Um chamado divino. Deus comentou no coração do homem, Deus comentou no coração da mulher, e é assim, guarda isso, irmãos, um chamado divino. Não há razão para nós termos medo. Não há razão. Porque quando Deus coloca no seu coração, eu vou ganhar aulas, eu vou entregar um folheto, eu vou falar de Jesus, ao mesmo tempo que Deus está colocando no teu coração, pode fazer, faz sim, pode fazer. Ele está fazendo no coração do outro que vai receber. Os irmãos estão entendendo? Porque o maior interessado em tudo isso é o Senhor nosso Deus. É um chamado divino, irmãos. É um chamado divino. E é um chamado, segundo, individual. O reino de Deus é uma soma de pessoas salvas, sim, nós sabemos disso, mas é sempre algo individual. Ou pode haver salvação coletiva, como houve no domingo, no sábado, mas é individual, cada um aceita por si só. É provável que havia pessoas aqui não sendo salvas, que ainda que o pregador quisesse, ainda que talvez alguém conhecendo a história e a necessidade de alguém quisesse, não pôde salvar ninguém. Não é verdade, irmãos? Porque salvação é algo individual, é um chamado individual. O anjo comentou com Cornélio, vai e chama Simão, por sobrenome Pedro. Disse até onde ele estava, disse até com quem ele morava. Amados, isso nos ensina que nós somos individualmente para o Senhor. Não passa desapercebido. Amém, igreja? Não passa. Felipe, sai daqui, vai lá no caminho, lá tal, tem um etíope voltando para casa, ele está lendo, Deus foi claro, ele está lendo a palavra. E Felipe foi. E lá está o homem indo, voltando na sua carruagem, por ser um eunuco, né? Ele tinha, não que ele era escravo, mas ele foi numa carruagem real e tudo mais, e ele está voltando, e a Bíblia diz que Felipe correu do lado dele, correndo para quê, irmãos? Para fazer o que Deus havia pedido para ele fazer. Aqui nós vemos Deus falando com Cornélio separa uns homens, e esses homens vão até Pedro, e chega lá, é na casa do Simão, o curtidor, mas lá, na casa do Simão, o curtidor, está morando o Simão Pedro, é o Pedro que vai falar, não é o curtidor. Os irmãos conseguem pensar na história, e pensar Deus, explicando através do anjo, através dos homens, quem é quem, e o que ele deve fazer? Isso é individual, é um chamado divino, mas também é um chamado individual. É o Valdir, não é o Johnny, é o Jim, não é o Francisco, entendeu, Francisco? É o Jim. Deus sabe como tratar. Você está entendendo, irmãos? Tudo que Deus gostaria é que nós tivéssemos com o coração disposto e aberto para Deus fazer o seguinte: olha, ele mover cada peça no seu devido lugar, aonde que ele quer, a hora que ele quer, e Deus vai resolver essa situação. Amém, irmãos? Deus vai resolver. É um chamado divino, é um chamado individual, é um chamado com propósito. Qual o propósito? Para que Deus queria que ele fosse lá, ou aqueles homens fossem trazer Pedro? Qual era o propósito de Deus? A salvação de Cornélio. A salvação de Cornélio. Este era o propósito, irmãos. Deus tinha um propósito, o propósito maior. Lucas 19:10. Alguém se lembra o que diz? Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio. Pronto. Este é o propósito maior do Senhor, irmãos. O propósito maior, salvar. Agora, irmãos, existe um propósito específico. Deus quer salvar a todos, mas Deus queria salvar especificamente Cornélio. Eu não prego sobre
sobre predestinação, Deus escolhe um e Deus deixa de... Não, Deus quer salvar todos, amém, irmãos? Mas aqui é claro que Deus aponta, é Cornélio. Embora, se você ler o capítulo 10, capítulo 11, foi Cornélio e toda a sua família, e aqueles que naquele dia foram lá, e cá comigo, no meu coração, irmãos, nada tira da minha cabeça, a Bíblia não relata, mas eu creio que Cornélio deve ter ganhado todo mundo naquela cidade para Cristo, porque ele já era um homem piedoso, ele já era um homem temente a Deus. Você já imaginou aquelas pessoas que por vezes, não foi só uma vez, foi beneficiada com a esmola que Cornélio dava? Já pensou? Alguém, agora Cornélio chega e entrega uma esmola, na época talvez não tinha folhetos, né? Mas ele diz, olha, mais do que essa esmola, você sabia que Jesus Cristo morreu por você? Deixa eu te contar uma história. Olha, eu era um centurião romano, eu não gostava de Deus, eu não sabia nada de Deus, mas olha só, e ele dava o testemunho dele. Irmãos, eu creio que o testemunho dele tinha credibilidade por parte daqueles que entenderam. Gente, se esse homem sem ser cristão já era tão bom assim, quanto mais agora, os irmãos estão entendendo? Então, amados, foi um chamado divino, um chamado individual, um chamado com propósito. Agora, foi um chamado também, que nós podemos dizer, irmãos, todo chamado tem um preço. O texto diz, nós não vamos ficar falando detalhes da história, eu vou apenas ficar em cima de princípios. Princípio é, ele era um centurião da corte chamada italiana, um centurião romano. Centurião, não, ele era um guarda romano, ele era um centurião, alguém que cuidava, alguém que mandava num grupo de soldados romanos. Você sabe por que Roma estabeleceu líderes espalhados por toda a Judéia, Samaria e também Jerusalém? Porque na época Roma dominava tudo. Roma queria dominar espiritualmente o mundo? Não. Pensou nisso porque o povo não queria mais adorar César, e aí quis interferir na questão religiosa. Mas Roma queria dominar politicamente. Só isso. Por isso estabeleceu homens, né, imperadores e gente sobre as províncias. E este homem, ele realmente não queria saber nada de questão religiosa. Ele estava ali a trabalho. E quem é Pedro? Pedro é um apóstolo. Então existiria uma barreira, tanto do lado do centurião, quanto do lado de Pedro. Porque se você ler o contexto depois para frente, quando o Senhor diz, Pedro, vai falar com o centurião, Pedro disse, Senhor, nós não nos envolvemos com este povo. Pedro, a cabeça do Pedro. Interessante, irmãos, que Deus falou através do anjo com Cornélio. Cornélio, manda chamar Pedro, porque ele vai falar para você. Nós vamos ler depois do capítulo 11, todas as coisas para que você possa se salvar. Deus falou dessa forma com Cornélio. E o que Cornélio fez? Separou homens e disse, vai trazer esse homem, que sabe me ensinar como eu devo fazer para ser salvo. Porém, Pedro, que sabia o que ele deveria falar para aquele homem ser salvo, ele disse, Senhor, eu não posso lá não, eu não me envolvo com esse tipo de gente. Ele é gentil, ele é samaritano, ele é romano. Irmãos, dá para vocês entenderem isso? Lá no Velho Testamento nos diz que o Senhor um dia chamou o povo para fazer um acordo com o povo. Deus ia propor a vida e o bem, ou a morte e o mal. O que vocês escolhem? Não é muito melhor, filha? Mas sabe o que Deus teve que fazer? Hoje tomo os céus e a terra por testemunha do que eu lhes apresento. Por quê? Porque a natureza sabe reconhecer Deus, mas o ser humano não sabe. E pode ser que depois o ser humano fala, tá vendo? O Senhor nem me avisou que aquilo era mal e aquilo ali era bem. Irmãos, é difícil escolher entre o bem e o mal, entre a vida ou a morte, o que é melhor, o que é pior. Mas Deus falou, escolha. E eu vou chamar a natureza para testificar. Aqui nós vemos, irmãos, que a barreira cultural era enorme. Enorme. Havia não só uma barreira cultural, mas uma barreira social. Cornélio era um homem com servos, pessoas que estavam olhando nele
e tendo ele como um líder. E talvez o que ele fizesse, as pessoas poderiam dizer: você é um fraco, você é um covarde. E Pedro, irmãos, quem era Pedro? Um apóstolo, diz a Bíblia, indouto. Havia uma barreira religiosa. Cornélio era apenas temente ao Senhor, mas gentil. E Pedro era um judeu salvo. Mas ainda assim, amados, ainda assim, Deus diz: vai lá, versículo 5, manda chamar a Simão. Agora, olha comigo em Atos, um pouquinho mais para frente. Atos 10, 20. Levanta-te, pois, desce e vai com estes. Não, fala alguém, porque eu os... E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião... Fala alguém, irmãos. E o que mais? Tem bom testemunho de toda a nação de Deus. Olha só, irmãos. Uma coisa é o autor de Atos falar quem era Cornélio. Porque o autor de Atos, Lucas no caso, escreveu, mas ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo, então ele escreveu que Deus falou para ele quem era Cornélio. Mas agora aqui, os homens que Cornélio mandou chamar Pedro, eles dão testemunho. Agora é eles que estão dando testemunho quem é Cornélio. E eles dizem: é um homem justo, é um homem temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Foi avisado por um santo anjo que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. O que é que o anjo entendia que Pedro ia lá falar, irmãos? Sobre o Evangelho. Versículo 23. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava, fala alguém, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aí começou a conversa, e foi, eu vou ler até o versículo 29. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-los, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo, está vendo, irmãos, ele não tinha noção nenhuma, foi adorar Pedro. Mas Pedro levantou, dizendo, levanta-te, porque eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos ali, e que se haviam se juntado, e disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas eu gosto. Lembra do pastor Luiz, aquele dia pregando, ele falou, mas, quando eu estudava o texto aqui hoje, eu coloquei em volta do mas, aleluia, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim, sem contradizer. Pergunto, por que razão mandaste chamar-me? Versículo 34. Abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra, na Judeia, como em Jerusalém, ao qual mataram e penduraram no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. E amados, olha só o versículo 13 do capítulo 11. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa e lhe dissera, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Gosto disso, 14. O qual te dirá palavras com que, para alguém,
tu, toda a tua casa. 17. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse, fale alguém, e aqui nós vamos encerrar com essa ideia, irmãos. Pensa na história. Deus usando um anjo para falar com um homem, para que esse homem vai atrás do homem de Deus, para que esse homem de Deus venha e fale de Jesus e fala da salvação. E interessante, irmãos, quem sou eu para que pudesse resistir a Deus? Então, amados, existe um chamado divino. Deus quer salvar. Existe um chamado individual. Deus quer usar cada um de nós individualmente. Deus quer usar cada um de nós. Simplesmente nós precisamos nos colocar nas mãos do Senhor e entender que Deus, Ele vai controlando. Amém, irmãos? Eu não tenho dúvida que Deus move as coisas. Aqui está um crente orando. Deus, enche meu coração de compaixão, eu quero ganhar almas. E ele levanta, ele olha para alguém, ele vai entregar um folheto, como hoje eu fiz ali no posto, e a moça se derreteu. Como ela se alegrou, como ela aceitou o convite. O rapaz da moto, hoje pela manhã também, eu entreguei um folheto para ele, o Adriel, tem um Adriel, outro Adriel em Serrana, e eu falei, meu filho chama Adriel, e convidei ele, disse, pastor, não garanto hoje, mas eu vou lá fazer uma visita. Eu moro 2 quadras perto da igreja do Senhor, eu vou lá fazer uma visita. E ficou tão feliz, não há dúvida, irmãos, está rodando no grupo dos pastores. Serrana tem uma nova igreja, e amados, e tem gente orando pela essa nova igreja. Nós estamos orando, nós estamos animados. Eu vejo irmãos que estiveram conosco lá ontem, estão aqui novamente, porque estão animados. Então, se estamos animados, se estamos orando, Deus vai trabalhar em corações, porque Deus é o maior interessado nisso. Amém, amados? Deus vai fazer a obra. Mas ele está dizendo, manda chamar a Igreja Batista Independente de Serrana. Pronto, falei. Lembra? Versículo 5. Manda chamar a Pedro para falar de Jesus. Eu não tenho dúvida que Deus está falando. Manda chamar a Igreja Batista Independente. Vamos ouvir, irmãos, como Pedro ouviu? Sim. Vamos dizer, não vamos relutar não, vamos prontamente. Não podemos resistir do Senhor. Senhor, é eu vou falar. Eu vou atrás, eu vou. Senhor, não vai ter problema, eu vou lá. E aí sabe o que vai acontecer, irmãos? Nós vamos chegar depois contando o testemunho. Pastor, como Deus preparou aquela visita. A família estava prontinha, estava todo ali mundo reunido. Foi uma bênção chegar lá e poder compartilhar o Evangelho. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor da história, Ele está controlando tudo. Amém, amados? Nós só precisamos fazer o que o Pedro fez aquele dia, porque Deus está mandando falar para essa igreja. Vai lá. Vamos curvar nossas cabeças, fechar os olhos e vamos orar.